Finalmente, ainda tem gente insistindo na questão de se o homossexualismo é antinatural. Escuta, quantas vezes preciso explicar? Essa semana, até o meu queridíssimo padre Lode, pessoa que eu amo de paixão, né? Pessoa pela qual, sinceramente, eu daria minha vida pelo padre Lode, porque isso é um herói. Ele insiste, não, é antinatural sim. E para provar isso, ele cita o quê? Santo Tomás de Aquino. Padre Lode, o conceito atual das ciências experimentais só começa a surgir a partir do século XVII. Portanto, 4 séculos depois da morte de Santo Tomás de Aquino. Então, Santo Tomás de Aquino está falando da natureza dentro de um conceito metafísico, não necessariamente no contexto que ele cita, não necessariamente religioso, mas metafísico, no qual a natureza visível é vista como uma expressão, como uma manifestação, por assim, cristalização física simbólica das leis divinas. Então, esta é uma concepção. Dentro desta concepção, é inteiramente legítimo dizer que o homossexualismo, como outros pecados, é antinatural. Porém, no conceito moderno da natureza, onde a natureza é vista como uma totalidade independente, a ser estudada exclusivamente por meios científicos e experimentais, sem referência às leis eternas, às leis divinas, etc., etc., então não tem cabimento dizer que esta ou aquela conduta é antinatural pelo simples motivo de que na moderna ciência da natureza não há o conceito de antinatural. Qualquer fenômeno observado na natureza, no conceito moderno, faz parte da natureza e é, portanto, natural. Acontece que quando você diz, hoje em dia, que tal qual conduta é antinatural, soa como se você estivesse se respaldando na ciência moderna. E daí você acaba dizendo uma falsidade. Ainda que a sua intenção seja a de transmitir o conceito de natureza de Santo Tomás de Aquino. O conceito de natureza de Santo Tomás de Aquino não é o conceito vigente, o conceito usado na prática acadêmica das ciências naturais atuais. Então é preciso ressaltar, quando você diz que a conduta é antinatural, ela é antinatural de um ponto de vista moral, fundado em considerações ou religiosas, bíblicas, ou filosófico-metafísicas, não científico-naturais. Ninguém pode me mostrar um só trabalho científico com uma prova experimental de que o homossexualismo, ou se quiser, o sadomasoquismo, ou qualquer outra conduta sexual, seja antinatural. Não há essa prova. Isso é impossível na ciência natural. Então, quando vocês dizem isso, note bem, quem se opõe ao seu discurso religioso é o pessoal ou do movimento que existe, os seus simpatizantes. Porque a maioria são todos ateus. Então eles tomam como referência a ciência natural. Quando você diz que a conduta deles é antinatural, eles entendem que você está falando isso no sentido da ciência experimental atual. E daí eles dizem, isso é mentira, isso é preconceito. Então é uma questão de explicar as coisas direitinho. Tá certo? Não digo que ninguém esteja mentindo de propósito, mas é que às vezes, vamos dizer, no calor da eloquência, o sujeito, olha aqui, Santo Tomás de Aquino diz que é antinatural. Sim, ele diz que é antinatural, mas dentro de um conceito que não é o da ciência experimental moderna. Portanto, um conceito filosófico. Claro, você tem direito de defender esse conceito filosófico, mas não de tomá-lo como se fosse uma coisa, como se fosse um consenso atual da ciência experimental, que não é. Agora, por isso, você vê, o que esse pessoal gaysista fez é o seguinte: por que em vez de defender a sua tese discretamente, serenamente, por que eles fazem coisa como passeata gay, esse carnaval, essa exposição de bunda, essa coisa, fazem isso para chocar. Chocam os cristãos, daí os cristãos ficam enfesados e ficam que nem um touro atrás do pano vermelho. E vão atacar o quê? O homossexualismo. O homossexualismo existe desde a queda de Adão. Você não vai erradicá-lo. Então, se é uma luta política, então você tem que se ater ao aspecto político do adversário. Não ao seu aspecto, vamos dizer, moral milenar. Então, extirpar o homossexualismo da face da terra é impossível, meu filho. Mas derrotar o movimento gaysista é perfeitamente possível, desde que você entenda do que se trata. E em vez de avançar contra o pano que ele brande para você, não, você dá a volta e acerta o toureiro atrás. Você tá entendendo? É isso que a pessoa inteligente faz. Então toda, vamos dizer, esta cruzada contra o homossexualismo só serve para dar ao movimento gay a prova, entre aspas, de que vocês são homofóbicos. Porque, inclusive, estão alegando falsamente a autoridade da ciência moderna. Quando, na verdade, na sua intenção, você está apenas citando Santo Tomás de Aquino, não a Bíblia. Então,
Eu vou ler aqui para vocês um pedaço de umas coisinhas que eu estou escrevendo sobre este problema do gaysismo, para ver se eu consigo mostrar para vocês aonde está o verdadeiro problema aí. Qual é o problema com o movimento gaysista? E garanto a vocês, esse problema não tem absolutamente nada a ver com a homossexualidade em si. Poderia-se construir o mesmo movimento, nos mesmos termos, com relação a qualquer outra conduta sexual. Poderia-se mostrar o mesmo movimento na defesa, por exemplo, do adultério, tá certo? Ou do swing, troca de casais, como agora é tão celebrado numa novela da Globo, né? Onde o swing é o assunto. E, quanto por cento da população brasileira pratica swing? 0,0005%. A maior parte da população nem sabe o que é isto. Tá certo? O sujeito pode estar até louco para trocar de mulher, mas não tem com quem, porque ninguém vai aceitar a mulher dele. Né? Agora, se o sujeito é casado com uma gostosona, o sujeito é um milionário, casou com uma gostosona, tá certo? Mas quer variar de gostosona, então ele vai no swing e troca por outra gostosona e o outro cara pega a gostosona dele. Tá certo? Agora, a maior parte da população, né? Aquelas mulheres com aqueles, né, sandália havaiana, aquele vestido todo estropiado, tá certo? A mulher fedendo a peixe. A população trabalhadora não vai participar do swing. Mas, então por que a Globo, né, mostra o swing como se fosse um fenômeno nacional? É porque ela quer transformar isso num fenômeno nacional. E porque aquela turma da Globo é cínica o suficiente para mostrar o seu modo de vida como se fosse típico da população em geral. Eles são os modelos. Nós da Globo fazemos swing aqui entre nós. Nós achamos lindo e por isso achamos que todos vocês devem fazer. Então, um movimento igualzinho ao gaysista poderia ser construído em torno do swing. Por exemplo, então não tem nada a ver com o homossexualismo. Nada, zero. Vocês são os trouxas, estão caindo numa armadilha. Então, eu estou escrevendo um negócio aqui que chama O Segredo da Ideologia Gaysista. Talvez dê até um livrinho. Né? Não sei se vou publicar no Diário do Comércio, não sei ainda o que eu vou fazer com esse texto. Estou escrevendo, por exemplo, para minha orientação. Ora, expressões como direitos dos homossexuais, direitos da comunidade LGBT e similares, circulam pela mídia como se fossem nomes de obviedades consensuais, quando, na verdade, a mera tentativa de encontrar nelas algum conteúdo substantivo revela dificuldades e contradições tremendas. Conforme a interpretação que se lhes dê, tanto podem significar direitos genéricos do cidadão, aos quais pouco ou nada acrescentam, quanto as presunções demenciais de um grupo militante que se crê habilitado a limitar a liberdade de outros seres humanos para ampliar desmesuradamente as suas próprias. A estratégia política do grupo consiste em impor estas presunções sob a camuflagem inocente daqueles direitos. O consenso jurídico de todas as nações civilizadas já assegura a qualquer pessoa o direito de não sofrer constrangimento ou humilhação por entregar-se em privado a qualquer atividade sexual que não importe em dano físico ou moral para o seu parceiro. Isso inclui tudo o que heterossexuais, homossexuais, bissexuais, travestis, transexuais, masturbadores solitários ou indivíduos com qualquer outra preferência sexual existente ou por existir possam fazer na cama, ou no sofá, ou deitados no tapete, ou de pé no banheiro, ou sei lá onde mais. Inclui até mesmo, dentro de certos limites, uma vasta gama de atividades consideradas mais extravagantes, como sadomasoquismo, fetichismo e sexo com animais. Isso quer dizer que o sujeito decide transar com uma galinha, né? Ele vai se apresenta com uma galinha no hotel, né? Pede um quarto, vai lá, né? Estupra a pobre da galinha, tá certo? Ninguém vai ter nada a ver com isso. Ele não vai ser exposto a constrangimento. Afinal de contas, a galinha é dele, ele pagou o quarto. Só se vê o pessoal dos direitos dos animais. Mas não tem gente que alega que até as crianças têm direitos sexuais, por que não as galinhas? Dentro dos direitos animais, se um garoto de 12 anos tem o direito, né, de ser enrabado por um homem adulto, por que não alterar a galinha? Né? Então, até aí pode-se discutir. A lei, em todo caso, protege a privacidade por todos os meios possíveis e imagináveis. Então, que mais podem os membros da comunidade LGBT desejar, além dessas garantias que compartilham com todos os demais seres humanos? 3 coisas. Primeira, o direito de exibir suas preferências sexuais em público sem serem incomodados por isso. Segundo, a equiparação jurídica dos casais homossexuais às famílias legalmente constituídas. Terceiro,
o direito e os meios de punir com penalidades legais quem quer que diga uma palavra contra suas preferências e hábitos sexuais. Então, o que essas três reivindicações fundamentais do movimento gay têm a ver com o homossexualismo em si? Nada. Pode-se fazer as mesmas reivindicações iguaizinhas para quaisquer outras práticas sexuais. Então, o que se trata é de combater isto e não o homossexualismo em si, gente. Vê se vocês entendem. Pô, um pouco a cabeça. O pessoal do movimento gaysista não deve estar gostando de ouvir dizer isso. Por quê? Porque eles estão acostumados a fazer da briga uma briga dos homossexuais contra os ataques homofóbicos. Aqui não tem... Estou falando do homossexualismo, é um problema de legislação, um problema de política. Completamente diferente. Daí ele vai dizer, opa, ele nos pegou, ele nos decifrou. Então vamos lá. Quando qualquer dessas três exigências é contrariada, eles gritam que seus direitos foram violados, como se esses direitos já estivessem consagrados em leis, e como se fossem, aliás, princípios universalmente aceitos, que só um demente homofóbico ousaria contrariar. Não é preciso dizer que não acreditam em nada disso. Isso é fundamental. A raia miúda da militância pode acreditar. Os círculos de simpatizantes bobocas podem acreditar. Mas os líderes, os intelectuais do movimento, não acreditam em nada e sabem que estão mentindo. Sabem que o arrazoado ideológico inteiro no qual sustentam suas pretensões foi concebido por teóricos que negam a existência de qualquer verdade objetiva e reduzem todo confronto de ideias à imposição de narrativas. Sabem, portanto, que não querem nos persuadir de verdade alguma, apenas nos impor a historinha que bem lhes convém. Entre si, nos círculos highbrow do movimento, confessam isso da maneira mais descarada. Quando falam ao público geral, dão à sua narrativa o tom de verdade objetiva, porque sabem que esse público, incapaz de alçar-se ao sétimo céu das teorias desconstrucionistas, ainda acredita, coitado, que pau e pedra é pedra. O truque mais sublime dessas teorias é que os ativistas políticos que elas inspiram não acreditam nelas tampouco, como prova o fato de que lutam para que suas narrativas deixem de ser meras narrativas em concorrências com outras e se tornem realidades objetivas, impondo-se a toda a sociedade com a obrigatoriedade maciça de leis, normas e instituições amparadas na força repressiva do terror jurídico policial. Ou seja, se não existe realidade e tudo é imposição de narrativas, se você quer só nos impor a sua narrativa, então aquilo que você nos imporá será apenas uma narrativa e não uma realidade social. Então por que vocês querem que haja leis de verdade, com policiais de verdade, prendendo pessoas de verdade? É porque, evidentemente, vocês estão naquela zona de lusco-fusco, onde vocês nem acreditam na sua teoria e nem não acreditam. Vocês ficam pulando de um galho para o outro, a ser conforme bem lhes convém. Mas deixemos isso de lado por enquanto. Examinemos as três exigências em si mesmas, não na sua mera formulação verbal, sufocantemente adjetiva e autolaudatória, mas na substância das mudanças sociais que exigem. A primeira, que é o direito de se exibir em público, vai muito além do direito de praticar a homossexualidade ou qualquer de suas variantes em privado. Exige o direito de ostentar em público, sem o risco de constrangimentos, mesmo verbais, algo que se convencionou chamar de identidade homossexual ou identidade gay. Desde logo, o que se presume nessa noção é que o homossexualismo, usarei aqui o termo elasticamente indefinido, guardando para mais tarde o exame das suas camadas de significado, não é um simples comportamento ou hábito a que o indivíduo possa se entregar livremente em determinados momentos, abandonando-o quando bem lhe pareça ou voltando a ele quando lhe der na telha. É uma modalidade permanente de ser, algo que se anexa a ele de uma vez para sempre, desde a infância, outra vez desde a gestação, e à qual ele deve obediência e fidelidade por toda a vida. A primeira implicação óbvia desse conceito, implicação não somente lógica, mas material e prática, observada a todo instante na conduta real da liderança gaysista, é que toda dúvida, hesitação ou defecção na prática do homossexualismo, uma vez declarado, é uma traição, uma abominação intolerável e até mesmo um crime.
Há basicamente dois tipos de culpados desse delito. A moral gaysista não cessa de rebaixá-los, de condená-los, de insultá-los, de ameaçá-los de toda sorte de represálias. São os ex-homossexuais e os homossexuais enrostidos. Ambos os termos entre aspas. Os primeiros, ex-homossexuais, quando não são diretamente vítimas de ataques judiciais ou de condenação pública, como farsantes e mentirosos pagos por algum pastor homofóbico, são, na mais branda das hipóteses, tratados como coisas, objetos inermes, desprovidos de autoconsciência, desprovidos do direito de falar em seus próprios nomes, porque incapazes de conhecer seus desejos e sentimentos, só acessíveis, presume-se, ao tirocínio psicológico infalível da liderança gaysista, que sabe mais deles do que eles próprios. Então o sujeito diz, olha, eu era homossexual, deixei de ser. Logo aparece um gaysista dizendo, isso é falso, ou você está mentindo, ou isso é falsa consciência, porque no fundo você continua homossexual. Então, quer dizer, você sabe mais do sujeito do que ele próprio. Ele está dizendo, eu não tenho mais desejo homossexual, mas você sabe o que ele deseja. Ele não sabe. Então, quer dizer, o direito de falar em seu próprio nome é imediatamente negado. Continuemos. Vimos como a ideia abstrata do respeito humanitário à diversidade, entre aspas, de preferências sexuais, entre aspas, tal como interpretada e praticada pela liderança gaysista, gera como consequência incontornável a proibição de mudar de preferência. Uma vez declarado, o homossexualismo torna-se obrigatório e definitivo, sob pena de exclusão social e difamação pública, se não de processo por propaganda anti-gaysista e, portanto, crime de homofobia. O sujeito diz, eu era homossexual, deixei de ser, então está fazendo propaganda anti-gaysista e isso é crime de homofobia. Mas aí surge um segundo problema. A via homossexual só se torna obrigatória depois de declarada. Mas quem a declara? O próprio interessado? Não necessariamente. O indivíduo que tente alguns encontros homossexuais e prefira mantê-los em segredo, seja por estar incerto quanto ao caminho a seguir, seja por inclinação natural à conduta discreta e esquiva, coisa, aliás, muito comum entre heterossexuais, cai automaticamente dentro da segunda categoria de pecadores abomináveis. Talvez mais ainda que o ex-homossexual, o homossexual enrustido é objeto de ódio e alvo de perseguição aberta da liderança gaysista. Não raro, esta apela ao expediente da chantagem psicológica, ameaçando revelar os hábitos eróticos secretos da vítima, caso esta não aceite confessá-los pessoalmente e assim, por medo do escândalo, passar da condição de marginal e réprobo a de membro respeitável da militância gaysista. A manobra de inspiração claramente mafiosa. Intimidar para forçar a vítima a pedir proteção àquele mesmo que o amedronta. Não espanta que a criação desse método remonte ao sinistro personagem de Saul Alinsky, que confessa ter aprendido muito de tática revolucionária durante os seus anos de estagiário na quadrilha de Al Capone. Então, isso me lembra um filme que eu assisti, que era com Robert Stack, salvo engano, em que ele era, já como eu mencionei isso aqui, era um malandro americano no Japão, e ele estava sem dinheiro, de vez em quando ele entrava num bar, chamava o gerente, dava umas porradas no gerente, e dizia, me dá $20. Eu, cara, por que eu vou te dar $20? Para proteção. Proteção contra quê? Contra pessoas como eu. Então é exatamente o que eles fazem. Nós botamos medo em você, e daí você tem que pedir proteção para quê? Para nós. Você tem que se integrar no movimento gaysista para impedir que ele te desmoralize. A ironia cruel da situação não escapará aos observadores mais informados da história do movimento gaysista. Durante décadas, para a grande revolta dos moralistas e conservadores, a política homossexualista resguardou-se e prosperou sob a proteção do direito à privacidade. Em nome dele, acabaram sendo abolidas em vários estados americanos as leis que criminalizavam a sodomia. Então, várias leis aqui que a relação sodomítica era crime em si mesmo. Daí, o que o pessoal gay fez? Entrou com o direito à privacidade e derrubou aquelas leis. Fala, ninguém tem o direito de me condenar por algo que dois adultos estão fazendo consensualmente dentro de um quarto fechado. Então, eles se resguardaram por trás do direito à privacidade e conseguiram vitória com base nisso. Tão logo, porém, a liderança gaysista sentiu-se forte para isso, passou a viver de negar abertamente esse direito e de proibir o seu exercício. Então, quer dizer, se o sujeito por exemplo, decidi fazer uma experiência gay, vai lá, faz uma vez, duas vezes, não sabe se gostou, se não gostou, se é isso, ele mantém isso em segredo. Ou então, às vezes, é uma pessoa tímida por natureza. Tá certo? Mas ele não tem esse direito à privacidade.
Né? Uma vez que você teve uma relação homossexual, você é obrigado a vestir a camiseta, vestir a identidade gay de uma vez para sempre. E se desistir, você é um traidor e nós vamos acabar com a sua vida. Estão entendendo como é que funciona a estratégia gaysista? E o que isso tem a ver com o conteúdo erótico da coisa? Nada. Podia ser qualquer outra coisa. Podia ser os punheteiros, por exemplo. Né? Uma vez que você tocou punheta, você é obrigado a contar para o mundo. Senão nós contamos. Né? Não tem aquele negócio que o garoto fala assim, eu também quero, senão eu conto para todo mundo. Mas é esta a estratégia. Isso é de uma crueldade psicológica, de uma desonestidade visceral. Mas não tem nada a ver com o homossexualismo em si. Qualquer ato sexual pode ser objeto desse tipo de artimanhas. Então, conforme já expliquei em outros artigos, a inversão radical do discurso conforme as conveniências táticas do momento é um traço infalível da mentalidade revolucionária. Então, quando lhe interessa, viva o direito à privacidade. Agora não tem mais direito à privacidade. Né? Privacidade é desculpa homofóbica. Então, são essas estratégias psicológicas que constituem o cerne do movimento gaysista. E a coisa não tem absolutamente nada a ver com o homossexualismo em si. Então, vocês avançando contra o homossexualismo, vocês não atingem o toureiro que está atrás do pano. Ele passa o pano e dá a risada da sua cara, porra. O maior prazer, desde que existe estratégia no mundo, o que o estrategista mais deseja é poder escolher o campo onde o adversário vai atacar e quais as armas que ele vai usar. O movimento gaysista está fazendo isso com vocês, evangélicos, católicos, etc, etc. Bom, eu vou ter que terminar explicando na próxima aula, porque acho que o nosso tempo já se foi. Então, até